Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Pedro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui no começo desse vídeo só para pedir para vocês deixar o like aí no vídeo para fortalecer, se inscrever no canal se não for inscrito e bora o vídeo. Lá na ponte tem um cara querendo se suicidar e meu pai quer matar ele. O que você tá fazendo aqui em cima, cara? O trânsito tá parado até lá embaixo na saída do túnel Lincoln. É véspera de ano novo. As pessoas querem chegar em casa. Eu não faço nada direito. Tá achando que vai consertar isso pulando da ponte? Me dê um bom motivo para eu não pular. Ele não devia ter pedido isso. E se todo mundo que tivesse um problema pulasse da ponte? Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu.
Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte.
Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon.
E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos.
E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente.
mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos.
E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon.
E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos.
E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente.
Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos.
E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon.
E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Jeremy Jackson foi expulso dos Jackson. Meu pai estava na ponte. E logo depois estava na televisão. O quê? Agora? Liga a televisão, seu pai tá lá. Ele impediu que um cara pulasse da ponte George Washington. Tá, eu te ligo depois. Qual canal? Os 3. Jeremy Jackson foi expulso dos Jackson. E ele nunca pulou da ponte. Julius, você é um grande herói. Ele salvou uma vida e o mais importante, ele conseguiu fazer o trânsito andar. De volta aos nossos estúdios. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Ai, meu Deus, seu pai é um astro. Legal. Ele pulou da ponte? Não. Não. Inscreva-se agora, não gasta nenhum dinheiro. Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero. Vai meu bem, se inscreve. Não vai ser também tão gostoso.